Novidades na parte do split. Na parte do split temos aqui uma nova localização sobre as opções do split. Tem que ver com algumas opções do documento split que estavam localizadas no separador Tools Options, da parte do Top Solid, nomeadamente a parte das cores das superfícies. Superfícies de junta, superfícies de moldação e tudo mais. Anteriormente, na versão 7.15, como podem ver ali na imagem, as cores estavam disponíveis no Tools Options. Na versão 7.16 vai estar disponível dentro das opções do próprio documento de split. Já para não falar que não só as cores vão lá estar, como também toda uma outra série de opções, como por exemplo o tipo de tolerância de cozimento das parting shells, o tipo de cores que vamos ter também, por exemplo, nas parting edges, nas pré-study modes e tudo mais. Todas essas opções que estavam na 7.15 dentro do Tools Options vão passar a estar dentro das opções do documento de split. Pode vir a forçar a criação de novos templates do documento de split. Ok? Vetores nos perfis. Novidade. É agora possível definir o comprimento desejado dos vetores nos perfis, optando por trimar por um plano ou pelos stock planes. Agora a novidade é então a possibilidade que nós temos de criar então os vetores nos perfis, na linha de junta, para o auxílio das criações das superfícies, com a novidade então da possibilidade de criarmos esses vetores com limite para o stock plane, o que faz com que garanta que as superfícies que nós vamos criar com base nesses vetores ultrapassem efetivamente o stock para depois criar as parting shells e posteriormente as parting shapes. Seleção das linhas de junta. Também há uma novidade, há uma alteração nas linhas de junta, na seleção das linhas de junta. A seleção das linhas de junta por vezes podia tornar-se algo confusa, dependendo do número de seleções disponíveis, o caminho das arestas tangentes, os loops internos na face, etc. Uma nova opção avançada, na seleção da aresta única Single Edge, no próprio campo da seleção das Parting Edges, faz com que seja possível de imediato selecionar as arestas individualmente, clique a clique. Por defeito, esta opção vem ativada após a instalação do software. A qualquer momento vocês podem vir aqui e desligar esta opção para que voltem a ter por defeito a seleção inteira da linha de junta, caso ela seja tangente. Outra situação que também pode acontecer é vocês terem isto ativado, esta opção aqui do Single Edge ativada para selecionarem aresta a aresta,
e selecionarem toda a aresta caso seja geometricamente possível através da seleção rotativa. Ok? Mas lembra-se então que por defeito esta opção vem ativada. Da parte dos moldes, no módulo de moldes, novidade, Other Set. Foi adicionado um outro conjunto nos sets. Nos filtros de visualização que se encontram no canto inferior direito da área gráfica, foi adicionado então um novo set no documento do molde que dá pelo nome de Other, que tem aquele símbolozinho ali. Além disso, o seu atalho vai estar disponível então também na barra de visualização no canto inferior direito da área de trabalho, de modo a ser possível utilizar este novo set em um documento criado em versões anteriores. Deve ser executado um comando contextual Recreate Mold Set a partir da pasta Sets na árvore das entidades. Ou seja, por defeito, vocês não vão ter este set ativado. Eu aqui vou perder um bocadinho de tempo só mesmo para vocês verem o vídeo. O filtro está aqui, mas não está ativado, não está disponível. O que vocês têm que fazer aqui então é, na árvore das entidades, e se vocês repararem ali nos sets também não está disponível aquele set Others, supostamente iria aparecer ali por baixo do rating. O que tem que fazer é botão do lado direito na pasta Sets e fazer Recreate Mold Sets, para que este set então apareça no documento e fique disponível para poderem inserir para dentro desse set o que quiserem e posteriormente então utilizá-lo aqui com o filtro de visualização rápida. Passando para a próxima novidade, reorganização dos comandos de refrigeração. Houve aqui uma pequena mudança ao nível das opções de refrigeração, quando nós criamos uma refrigeração. Até agora muitos dos comandos utilizados no Cooling Sketch estavam apenas disponíveis no menu contextual através do clique do botão direito na área gráfica. Estes mesmos comandos foram agrupados numa secção de nome Cooling Sketch, neste mesmo menu contextual para facilitar a sua localização. Além disso, esses mesmos comandos estão igualmente agrupados no final do menu 3D Sketch através de um novo ícone e que tem então aqui todas as opções relacionadas com o Cooling Sketch. Também temos um vídeo a mostrar o que era antes e o que é depois. Portanto, basicamente, dentro do Sketch, as opções relacionadas com o Cooling Sketch estavam aqui espalhadas pelo menu contextual através do botão do lado direito, o que por vezes acabava por se tornar uma confusão porque não sabíamos onde é que estavam as opções que queríamos aceder. A novidade na 7.16 é que agora, dentro do Cooling Sketch, esses menus estão todos agrupados num submenu, com o texto e com o nome Cooling Sketch. E todas as opções do Cooling Sketch estão então aqui agrupadas no botão do lado direito. Já para não falar, tal e qual como eu expliquei há pouco, que para além de elas estarem aqui disponíveis com o botão do lado direito na área gráfica do menu contextual, estão também então ali no ícone, no final da lista de ícones do 3D Sketch. Ir por um lado ou por outro é indiferente, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Novidade na refrigeração. Um novo comando, Use Shape, está disponível no Cooling Sketch, permitindo que qualquer shape possa ser considerada como um positivo de refrigeração. Com isto, é possível criar uma refrigeração conformal após ter criado ou importado este mesmo positivo para o Topsolid. Finalmente consegue-se fazer refrigeração com brocas minhocas. Basicamente é isto. Isto vem ao encontro da possibilidade de vocês poderem, com a tecnologia atual, imprimirem tridimensionalmente com impressoras 3D a peça em aço, já com esta refrigeração, com esta forma. E se quiserem mais novidades sobre esse assunto, o pessoal da X3D está lá fora que pode esclarecer-vos todo este conceito com mais pormenor. Os comandos Cooling Circuit Process, Safety Margin e Collision Analysis no Cooling Sketch, assim como os comandos Cooling Circuit Leaks, Cooling Circuit Attributes no Drafting, também levam em consideração este novo tipo de refrigeração. É como se fosse uma refrigeração criada por nós, de raiz, dentro do documento molde. Eu tenho aqui 2 vídeos a mostrar basicamente como é que isso pode ser feito. Neste vídeo eu vou só mostrar esta parte inicial para vocês verem. Neste vídeo aqui eu tenho uma refrigeração que basicamente é um pipe que foi desenhado aqui no próprio Topsolid, com histórico dentro do Topsolid. É uma shape. E nós conseguimos então transformar ou associar esta mesma shape como sendo então a refrigeração, um canal de refrigeração criado de raiz.
relacionado com o facto de podermos importar uma geometria. Nós podemos ter essa mesma geometria já definida num fecheiro AGIS, num fecheiro Parasólido, num fecheiro STEP, importar para dentro do molde e transformar então esse sólido numa refrigeração conformal. E ele acaba por transformar e acaba por associar como sendo efetivamente um canal de refrigeração normalíssimo, como se fosse criado de raiz no topsólido. E tudo fica associado. Na refrigeração também ainda temos uma novidade, que é a definição de um circuito numa peça importada. O que é isto? Basicamente, graças ao comando Calling Shape disponível no separador Shape de um documento de peça, se o módulo de molde estiver instalado, atenção, é agora possível definir um circuito de refrigeração de peças de um molde importado para o topsólido. Ou seja, uma chapa 3, uma bucha, uma cavidade que tenha lá uma refrigeração dentro, em parasólido, em step, dá para fazer com que nós selecionemos as arestas dos furos, inicial e final, e ele detecta automaticamente esse furo e transforma-o como sendo um furo de refrigeração. Com a possibilidade de fazer o processo, com a possibilidade de depois, inclusive no 2D, por exemplo, fazer com que ele apareça representado como sendo efetivamente um furo de refrigeração, numa peça importada. O positivo pode ser então utilizado no molde para criar o circuito de refrigeração e o seu respectivo processo. Com isto, os comandos Calling Circuit Collisions, Calling Circuit Leaks e Calling Circuit Attributes podem ser utilizados como se um circuito tivesse sido criado com os comandos clássicos de refrigeração. Também temos aqui um vídeo a explicar como é que isto funciona. Isso muito rapidamente, só para vocês verem um exemplo inicial. Eu estou a importar um documento para sólido, com algumas peças em formato de molde, diretamente para formato de molde. Tenho aqui 3 peças. Há aqui um pequeno pormenor que não estava ali escrito, que é o seguinte. Após eu fazer a seleção dos furos e transformá-los como sendo um circuito de refrigeração, esses furos vão ser shapes, criadas dentro do documento de peça. Tudo isso tem que ser criado dentro do documento de peça, em depois ser dito. E o que ele vai fazer em cada uma desses shapes que ele criar, ele vai transformar essas shapes em auxiliar elements, automaticamente. Posteriormente a isso, temos que fazer com que esses auxiliar elements no molde sejam apresentados. E infelizmente, esses auxiliar elements têm que ser apresentados e têm que ser colocados visíveis peça a peça. Infelizmente não dá para escolher todas as peças de uma só vez e torná-las visíveis de uma só vez. Como podem ver, eu apenas seleciono a aresta inicial e a aresta final e ele detecta todo o furo. E mesmo que haja uma interrupção de um furo, ele não vai ter em consideração esse furo. Nós temos que fechar todo o circuito, início e fim. Tem que haver uma entrada e uma saída. E depois então ele cria ali as shapes para cada um dos furos e os tais auxiliar elements para cada uma delas. E depois então é adicioná-las ou ativá-las ou torná-las visíveis no documento de molde para então seguir com as opções que temos em consideração com a refrigeração.
Extratores. Novidade, cores nas fases extremadas. A nova opção Color Faces está agora disponível no disco de opções, onde é definido o tipo de corte dos extratores. Se esta opção estiver validada, as fases criadas pelo trim nos extratores recuperarão as cores da zona moldante e o ajustamento da cavidade e ou da bucha, que foram definidas a quando da criação das parting shapes no split. Ou seja, agora, assim que eu fizer o trim, eu posso ter a opção, é uma opção que está dentro do próprio trim, eu posso fazer com que as cores na zona moldante sejam exatamente iguais àquilo que está na peça moldante. Porque, ao contrário daquilo que acontecia na versão 7.15, a cor ficava só igual àquilo que era a peça, neste caso o extrator, e não à zona moldante. Esta nova opção só pode ser aplicada em novos documentos criados originalmente na versão 7.16, ou seja, se vocês tiverem um molde a 7.15 e importá-lo ou convertê-lo para a 7.16, esta opção não vai estar disponível, não vai funcionar. Só vai funcionar numa situação em que vocês façam o molde de raiz na versão 7.16. Corte gráfico. O novo comando de corte gráfico está agora disponível nos comandos Angle Pin e Angle Pin Pocket e também Slide Joint. Este comando permite efetuar um corte gráfico no molde para, por exemplo, facilitar a compreensão e respectiva inclusão de uma guia inclinada. Seja qual for a inclinação. Ele vai cortar pelo frame de inserção da própria guia e vai fazer um corte gráfico para que seja então mais fácil a sua interpretação. É possível configurar os atributos deste tipo de corte nas opções do documento de molde. Também temos um pequeno vídeo a demonstrar isso mesmo. E basicamente aqui, isto acaba por ser muito rápido de vos mostrar, só para saberem onde é que está a opção do corte. No canto superior direito da área gráfica. Assim que ativam então a opção Angle Pin, aparece ali a opção Cut, e ao ativar a opção, ele vai então graficamente cortar o molde pela zona onde a guia se encontra, para então, mais facilmente, perceber como é que a guia pode ser inserida e quais os valores que vão ser inseridos. Marcação de extratores. Finalmente, no TopSolid existe uma opção de marcação de extratores criada pelo próprio TopSolid e não um aplicativo como nós temos e vocês que trabalham nos moldes conhecem-no para identificar os extratores. Este novo comando permite automatizar a marcação dos extratores e ou na chapa onde é feito o alojamento da respectiva cabeça. O utilizador pode optar por selecionar uma qualquer propriedade de texto para aplicar como marcação ou até mesmo um texto simples, sem estar associado a um parâmetro. Quando o comando é iniciado, o tipo de letra, tamanho e direção da gravação são configurados com base no primeiro extrator selecionado. Estas configurações são então automaticamente associadas a todos os restantes extratores existentes no molde. As posições de cada gravação podem ser ajustadas individualmente em cada extrator. Uma pequena diferença e uma pequena chamada de atenção é este comando. Este comando tem pernas para andar e tem pernas para crescer da parte da TopSolid e para ser desenvolvido cada vez mais, tendo em consideração as opções e as sugestões que nós formos apresentando para que este comando seja efetivamente melhorado. Comparativamente com o nosso aplicativo de marcação de extratores, neste comando nativo do TopSolid, a marcação que ele faz é apenas por imprint, não através de Pocket. Enquanto que no nosso aplicativo nós temos essa opção, através dos processos dos extratores em que podemos fazer o imprint ou então o Pocket, a caixa mesmo gravada com uma determinada profundidade, aqui só temos a possibilidade de fazer imprint, não temos a possibilidade de fazer um Pocket.